Paz e graça. Tudo bem por aí? Feliz com Jesus? Ele é bom ou não é? Tem sido fiel o tempo todo, né? Deus é bom. Aleluia. Deus é bom e fiel. Aleluia. Ainda sentado, feche os seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos no momento de adoração a Ti. Aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abertos para render graças a Ti. Que nesse momento o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que nesse momento o Teu Espírito Santo venha nos conduzir pelos caminhos que Tu tens preparado para nós nesse momento. O caminho dos Teus mistérios, o caminho do Teu entendimento, Senhor. Que tudo que for ministrado aqui, que venha do alto. Que tudo que for ministrado aqui, Senhor, venha ser dirigido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, o tema de hoje é um culto missionário. Conscientização missionária. Algo que muitas vezes nos púlpitos vão ficando de lado. Mediante a tantos assuntos, né, a serem abordados dentro da Bíblia, da teologia, e muitas vezes esse lado missionário, a conscientização missionária, acaba às vezes ficando um pouco de lado. Graças a Deus que essa igreja tem sido uma igreja missionária. Estamos um pouco mais presentes vivendo isso. Mas no contexto geral, não é bem assim que acontece. E hoje nós vamos aqui, na verdade, vou compartilhar um estudo com vocês, né? Não seria bem uma pregação, porque eu tentei procurar algum personagem bíblico, tentei averiguar alguma passagem que viesse de encontro com o proposto, e na verdade, o que eu consegui fazer foi um estudo, né? Então vamos compartilhar. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Abra a sua Bíblia junto comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: e dizia-lhes, Jesus dizendo, né? Grande é, em verdade, a seara, a plantação, mas os obreiros são poucos. Portanto, orem ao Senhor da colheita, para que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos ler de novo? Jesus dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem ao Senhor da colheita, para que Ele mande trabalhadores para a colheita. Veja bem, Jesus aqui, Ele está dando aqui o sentido. A colheita é grande. O Evangelho precisa ser ministrado, alcançar todas as pessoas, nações, tribos, línguas, etnias. Mas, onde estão as pessoas que estão dispostas? Os obreiros, são poucos. E o que Jesus nos orienta a fazer? Então ore ao Senhor da colheita, para que mande mais. Para que mande mais, que prepare mais. Então veja bem, nos tempos dos apóstolos, da igreja primitiva, essa ordem foi cumprida. Essa ordem foi cumprida. O evangelho naquela época alcançou todos os povos, alcançou o velho mundo, né, como a gente trata dentro da teologia. Mas com o passar dos anos, até chegar nos dias de hoje, foi se perdendo esse fundamento, essa ordenança do Senhor de ir, de pregar e ensinar e toda criatura. Se perdeu. E hoje, qual é o cenário?
talvez a gente pense que está tudo bem. O evangelho está sendo pregado, que maravilha. Mas nesse estudo nós vamos perceber que não é bem assim. Não é do jeito que a gente pensa. A qualquer momento Jesus vai voltar porque o mundo todo conhece a palavra. Mentira, mentira. Vocês vão, às vezes, talvez se surpreender com alguns números. Vamos lá. Grande seara. Esta palavra, endereçada aos seus discípulos, começa por comentar a seara que temos pela frente. É muito grande, como de fato. Se foi grande há 2 milênios atrás, na época que Jesus estava falando, vocês vão ter um trabalhinho. Naquela época, o mundo antigo, segundo Gênesis 10, 70 nações, 70 países. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 193 países reconhecidos. Se naquela época já era meio difícil, no mundo antigo, né? O trabalho seria grande. Aí você imagina aí, de 70 nações na época, né, países, para hoje 193. Já houve uma aumentada. A população numérica da época era uma. Hoje nós estamos chegando a 7 bilhões, você já não chegou. Então vamos lá. Em Mateus 28, 19, o Senhor manda fazer discípulo a todas as nações. Não é assim? Todas as nações. Essa palavra nação é traduzida da palavra grega, que tem por base etnia. Então aqui não está se referindo exatamente a países. Fazer discípulo em todos os países. Não, aqui a palavra é etnia, é tribo. Vocês sabem quantas tribos tem no dia de hoje? Que dentro assim dos cálculos que a gente, né, que os estudos aí, né, as pessoas até hoje conseguiram identificar. Vocês sabem quantas etnias? Aproximadamente 25 mil. Aproximadamente 25 mil. Para você ter uma ideia. Vai guardando esses números. Olha, encontramos a mesma palavra em Apocalipse, né, lá em Apocalipse 5, 9, quando está associado lá povos, línguas e tribos. É essa mesma associação aqui que Jesus está falando, ide a todas as nações, né? Quer dizer exatamente que é uma etnia, um povo definido em seus termos éticos. Qualquer povo que se distingue dos demais povos do mundo, né, em matéria de língua, cultura, é considerado então uma nação. Então, na verdade, esses 193 países que temos hoje se transformam em aproximadamente 25 mil etnias. Para você ter uma ideia, no Brasil, que a gente fala língua portuguesa, né, de etnia, aproximadamente 200. O Brasil. Mas como assim 200? Você entra lá por meio da selva, você vai ver um monte de tribo de índios, sabe? Cada um com sua cultura, com a sua linguagem diferenciada. E assim sucessivamente. No mundo afora, milhares. Pois bem, vamos lá. Já que ele manda fazer discípulos, né, então em todas elas, quantas será que existem no mundo hoje? Vamos lá. 2 contas. Se tratando de etnias, como eu disse, né, para vocês, aproximadamente 25. Quantas até hoje foram alcançadas? Vocês sabem? De 25 mil etnias, quantas até hoje, precisado do momento, pelo menos na época desse estudo? Isso aqui eu estou tirando de uma apostila, a base aqui, de um curso de teologia que estou fazendo, reciclando os meus conhecimentos, né, e estudei por esses dias essa matéria, né, essa disciplina, missiologia. Então está fresco, né, no meu conhecimento. De 25 mil, quantas foram alcançadas até o presente momento? Aproximadamente 13 mil. 13 mil etnias hoje conhecem o Evangelho. Conhece, né, de ouvir pelo menos falar de Jesus, né, de repente em algum lugar um pequeno entendimento, mas conhece, sabe quem é, né? Sabe, nem que seja um pouquinho do processo, né, da salvação, do plano de salvação de Deus. E as outras 12 mil etnias? Como fica? São 12 mil etnias.
Agora, se tratando de linguagem, esse número cai bastante, porque existem algumas etnias, apesar de falar a mesma língua, estão em lugares diferentes, né? Estão em lugares diferentes e com culturas, costumes diferentes. Em termos de linguagem, aproximadamente 6.500. Então, 6.500 linguagens, né, faladas no mundo hoje, né? Acontece que os irmãos que preparam esse catálogo, né, assim, declaradamente, preferem errar por baixo, né, colocando mais ou menos aí umas 7.000 linguagens, né, porque existem ainda alguns cantos que não foram alcançados. A gente não sabe exatamente quantas pessoas tem lá, quantos tipos de tribo, quantos tipos de linguagem. Então, calcula-se, né, que existe um pouquinho mais. Então, veja bem, em Marcos 16:15, o Senhor Jesus mandou pregarmos o evangelho a cada pessoa. Então, Jesus fala para pregar em todas as nações, que quer dizer tribo. Em outro momento, ele fala para pregar cada um, ensinando, né, tudo aquilo que vos ensinei, né, compartilhando aqui o ensinamento, fazendo o discípulo, na verdade, individualmente. Então, veja só, aqui acontece o seguinte: poucos são ceifeiros pelo tamanho da demanda. Para o tamanho do propósito e mandamento, porque Jesus deu uma ordenança, não foi? Ele não falou, se você tiver afim, você vai. Não, ele disse, vão. Missão, a gente vai entrar daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho exatamente o significado de missão, que às vezes foge do que hoje a gente acostuma a pensar o que é missão. Missão nasceu no coração de Deus, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, é resposta de Jesus a Deus Pai. Missão nasceu no coração de Deus, missão é ir. Poucos são os ceifeiros, vamos lá. Voltando aqui para Mateus 9:27, né, o Senhor passa a declarar que os ceifeiros são poucos. Mateus 9:27, ou então o que nós lemos, né, Lucas 10:2. Bem, agora é difícil imaginar diante da tamanha seara, os obreiros não deixariam nunca de ser pouco, né, pelo tamanho. Aliás, parece-me que muitos crentes estão conformados diante da expectativa e nunca alcançarmos o mundo todo, né? Já entregando os pontos, por exemplo. Mas veja só, mesmo com esse quadro, que às vezes parece, nossa, tem 12.000 tribos aproximadamente para se alcançar. Aproximadamente 2/3 da população não conhece ainda a palavra, o evangelho. É muito, mas veja só, os pesquisadores assustam a afirmar que a metade da população do mundo hoje, né, 2,5 bilhões, né, estariam ainda por ouvir a palavra, nunca sequer ouviu Jesus. Se perguntar quem é Jesus, eles não sabem o que é. Você tem noção do que é isso? Se falar salvação, um Deus morreu, não sabe o que é. Não sabem. Nunca ouviu falar desse Deus que nós servimos. Não conhece. Tem noção o que é isso? Não tem ninguém lá para anunciar as boas novas. Então a gente está falando de pessoas, 2,5 bilhões não sabe quem é Jesus Cristo. Quando Beatles, né, alguns anos atrás, falou que nós somos mais conhecidos do que Jesus, depois que eu li isso daqui, eu falei, na verdade ele não mentiu, na verdade ele foi orgulhoso, prepotente, mas não mentiu. Porque nesses lugares onde o evangelho é proibido, a música não. Se perguntar quem é Beatles, eles vão saber quem é Beatles. Mas se perguntar quem é Jesus Cristo, não vão saber quem é Jesus Cristo. Em partes, ele tinha lá talvez a sua razão, mas a sua prepotência veio junto, né? Mas vamos lá. Os esforços missionários
nos últimos 200 anos, tem sido de grande efeito, sabe? Tem evoluído muito. Porque a gente parou num tempo por um período aí, né? A gente conhece o período de 1000 anos aí. Se você entrar na história da igreja, você vai saber que a Bíblia, um período foi proibido e tal. Aí bagunçou tudo, né? Tudo que tinha sido conquistado acabou se perdendo no meio do caminho, e com a reforma, né? Com Martinho Lutero, com Calvino, com outras pessoas, já aqui nos anos 1500, 1600, começou, né, a enganjar, né, nesse propósito novamente, alinhando aí diante de Deus. Mas na África, na Ásia, a igreja cresce de forma impressionante. Existem dificuldades, mas estão trabalhando, mas é pouco os trabalhadores. Aí tem um grupo chamado Wycliffe, né, tem trabalhado junto com mais de 1000 etnias, né, tipo 1/6 é esse grupo aqui que está na frente, tem acompanhado, isso nos últimos 50 anos. Veja só, eles falam que aqui a média de trabalho deles é de aproximadamente a cada 10 dias, eles alcançarem uma etnia. Olha a Deus, a cada 10 dias alcançaram uma etnia. Bravo. Mas para alcançar essas 12 mil, mais de 100 anos. Está num trabalho, né? Assim, a cada 10 dias você está alcançando o povo. 360 dias tem um ano, 36 tribos. Mas assim, alcançar não é chegar lá e despejar o evangelho. Não. Fazer mapeamento, estudar a língua, tá entendendo? Aprender o costume. É um processo longuíssimo. Mas a cada 10 dias, aproximadamente, estão chegando lá. Mas para resultados, as colheitas virem, bota alguns anos para frente. Estão entendendo? Mas ainda assim, você precisaria aí de muitos anos para alcançar todas elas. Por isso que precisamos ser um pouco mais intensivo no nosso entendimento, para chegarmos a então, diante de Deus, né, com o nosso coração aberto e de alguma forma poder ser melhor do que somos hoje. Para que podemos então chegar um pouco mais. E eu quero aqui compartilhar com você o meu estudo, o meu trabalho, que eu fiz para essa faculdade, que abriu muito assim a minha mente, o meu coração, e a gente precisa entender um pouquinho mais. Veja só, sempre temos ouvido sermões ministrados na igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso aí a gente sempre vê, mas a gente vê, né, e acaba ficando somente aqui nas palavras. Como eu disse, é difícil encontrar uma igreja como a nossa, que se preocupa, que tem uma condição, né, de transformar o dólar por qualquer outra moeda que vai valorizar e conseguir fazer um pouco mais. Mas se você pegar, de modo geral, a igreja em si, não é isso que acontece, né? Porque falta às vezes recurso, e é mais fácil você abrir uma congregação aqui na cidade ao lado, do que você preparar um missionário e mandar para onde não tem. Claro que é bem mais fácil, menos trabalhoso. Então, o nosso conceito precisa às vezes dar uma, né? Precisamos reavaliar. Mas o que realmente isso representa em nossa vida? Qual a importância que damos a esse mandamento, desse id que o Senhor nos ordenou? Vamos entender o que é missão? A palavra missão significa aquilo que deve ser feito, um compromisso. Então Jesus falando, olha, eu vos dou um compromisso. Para os cristãos, missão significa pregar o evangelho através da igreja. O missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé, o que dedica a pregar e levar a sua crença religiosa por diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. Portanto, entendemos que todo aquele que é nascido de novo, regenerado pela graça de Deus, revestido pelo Espírito Santo, se encontra com um amor que é inexplicável da parte de Deus. Não é assim? Aquele que realmente tem um encontro com Deus, ele passa então a abundar desse amor que vem da parte do Senhor. É verdade ou não é?
Esse amor que nos constrange, mexe com a nossa sensibilidade, ao ponto de sermos impulsionados a compartilhar essa graça maravilhosa que nos alcançou. Precisamos, de repente, voltar à nossa essência. Porque Deus, qual que é o versículo mais conhecido do mundo? Porque Deus, o que Deus fez? Amou. Precisa ter amor envolvido. Porque Deus amou, que deu seu Filho, fez a proposta, e Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E por amor, Cristo veio e se entregou. E esse amor nos alcançou. E esse amor nos abundou. E aquele que verdadeiramente tem esse amor de Deus, esse amor nos impulsiona a compartilhar. Esse amor nos impulsiona a compartilhar. Mas por que muitas vezes não acontece? Porque nós somos às vezes egoístas, preguiçosos. Porque todo dia nós temos oportunidade de falar do amor de Deus. Todo dia. Não falamos por quê? Ou porque ficamos com vergonha, ou porque qualquer outra coisa. Aqui, se abrir um parênteses aqui, a gente vai dar um monte de justificativas. Mas, no seu trabalho, você pode falar do seu amor. Você vai ali comprar uma loja, no final da compra, na loja, Deus te abençoe, você é muito especial para Deus, Jesus te ama, tem um plano lindo, maravilhoso para a sua vida. Quanto tempo você gastou? Alguns segundos. Pode mudar, impactar a vida de uma pessoa. Mas por que não fazemos isso? Porque somos egoístas. Ou talvez nós não experimentamos verdadeiramente esse amor de Deus, ou esse amor que outrora foi experimentado esfriou. Alguma coisa está errada no meio do caminho. Alguma coisa está errada. Precisamos reavaliar isso. Portanto, entendendo que aquele que é nascido de novo, já falei, é o ID. Né? O ID é uma ordenança de Cristo, mas porém, não um peso. Como eu disse, o que é movido pelo amor não é peso. É alegria, é satisfação de compartilhar, de querer que a pessoa que está do seu lado, independente se você conhece ela ou não, independente de todas as circunstâncias da vida, você quer compartilhar, quer que ela experimente essa mesma alegria da salvação que você tem. Pois o reino de Deus é regido por esse amor imensurável. Sabemos que existe um compromisso de compartilhar as boas novas. Entretanto, aqui cabe um leque. Abre-se um leque aí, pois existe uma amplitude da dimensão alcançada, desejada. Né? Seja as pessoas no seu convívio diário, né? Nos povos, línguas, nações, que requer um alinhamento mais estratégico. Então, você pode falar do amor de Deus no seu cotidiano, as pessoas estão do seu lado. Outra coisa, que precisa um pouco mais de planejamento, você sair daqui para ir falar do amor de Deus em um outro lugar, em outra nação, em outra tribo. Então, aqui vai abrindo, né, o leque. A missão foi dada, cabe a cada discípulo, a cada igreja, desenvolver quais estratégias mais apropriadas para cada ocasião. Então vamos lá. Eu quero aqui, vamos avançar um pouquinho aqui, que não vai dar para falar aqui, são 20 páginas aqui, eu vou pular um pouquinho. Então vamos lá, vamos aqui reconsiderar as estratégias. Nos dias atuais, a apreciação do evangelho tem aumentado muito, sim ou não? As igrejas estão todas abarrotadas. Mas de que forma que essas pessoas estão dentro da igreja? Maioria, de forma superficial. Estão dentro de uma igreja, ou está buscando algo, de seu interesse próprio, superficialmente. Vem, talvez, para ouvir aquilo que gostaria de ouvir. E, infelizmente, em cima do púlpito, em vez de pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, que realmente transforma, porque se nós pararmos para pensar, o que faz nós mudarmos de vida é a confrontação da palavra.
Não é, você vai ser vitorioso, você vai receber uma bênção, você vai receber seu milagre. Eu sei, Deus faz tudo isso, sim. Já conquistamos tudo isso na cruz do Calvário. É questão de tomar posse, de entendimento. Mas o que transforma realmente uma pessoa é, se você não mudar de vida, você vai se dar mal. Se você não tomar uma posição, você vai ficar para trás. Se você não tomar uma posição, seu destino final será o inferno. Está entendendo? São palavras que confrontam, que faz a gente meditar e procurar melhorar. Agora, às vezes, uma palavra dura não vai trazer tão... Dura que eu digo no sentido de exortação, porque Deus bate, mas né, Ele também te abraça, né, te consola, né? Deus tem os seus meios. Mas hoje está muito superficial. Então já começa por aí. Abandonando, né, a verdadeira e fiel palavra, o que realmente deveria acontecer. A elaboração de estudo passou a ser mais motivacionais do que ministração da plena vontade de Deus. Antigamente, né, ainda graças a Deus nós temos um pastor aqui que preza e zela por isso. Mas, tem pregação? Senhor, o que tu queres? O que o teu povo precisa ouvir? Me dá uma palavra que o teu povo precisa ouvir. Hoje não. O que o povo está precisando? Deixa eu ver o que é mais comentado. É isso, aquilo. Procura palavras de efeitos, né? E essas palavras de efeitos tomaram o lugar das profecias de antigamente. Então, palavras de efeito, né? Aquela palavra bonita que sai da boca do pregador, que a gente às vezes até anota e posta, são palavras de efeitos. Essas palavras de efeitos, muitas vezes, baseado numa psicologia, né? Acaba afogando, né, as profecias vindo da parte de Deus. Então, isso tem um resultado, né, de uma pregação light, anunciando o que o ego dos ouvintes queiram ouvir. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Né, os corações jamais conseguirão ser impactados enquanto não houver o confronto da palavra de Deus, como eu disse. Agora presta atenção, para não ficar só nas minhas palavras, não precisa de abrir, mas Mateus 15, 8 e 9, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9, nos diz assim, Jesus dizendo, este povo me honra com seus lábios, me honra com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E vão e me adoram. Canta louvores bonitos. Chora na minha presença. Mas ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ensinando doutrinas de preceitos humanos. Infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje. Por isso que os objetivos dados por Jesus, como esse que nós estamos ministrando aqui do ID, acaba não surtindo efeito. Porque se não houver essa confrontação no seu coração, como que você então vai ter um encontro real com Deus? Como você vai viver esse amor vindo da parte de Deus? E se você não experimentar, não tiver esse encontro com Deus, como que você vai descobrir o seu chamado? E se você não descobrir o seu chamado, você vai ficar andando que nem barata tonta para lá e para cá. E não vai conseguir produzir o que era para você produzir se estivesse no centro da vontade de Deus. Então vamos lá. Já que eu falei de chamado, a noiva do Cordeiro precisa urgentemente voltar para a sua essência. Sim ou não? Precisamos voltar para a essência. Lavar as nossas vestes. Confrontando, lavado pela palavra, acender as nossas lamparinas, porque muitas das vezes a igreja está apagada, está sem o óleo da unção, e deixar ser encontrada pelo noivo outra hora. Penso que Deus tem em cada membro do corpo de Cristo um chamado específico, um projeto especial. Se o amor de Deus te encontrou, se você hoje está aqui, Deus tem algo contigo. Isso chama individual. Deus tem para cada um dos membros do corpo de Cristo algo em especial. Cada um tem um ministério. Eu
só sentar no banco. Não, mentira, Jesus não chamou ninguém, Deus não chama ninguém para ficar sentado em banco. Deus não chama. Sempre Deus tem um propósito acompanhado com o seu chamamento. Agora precisamos fazer uma reflexão dentro de nós, para sabermos aonde queremos chegar. Como descobrir esse chamado? Veja só, Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, de 13 a 15, nos fala assim: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim ou não? É a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem, mas como, porém, invocarão em quem não creram? Como que vai invocar alguém se não crê? Mas veja bem, e como crerão se não ouviram nada? Para crer, para invocar precisa crer, mas para crer precisa ouvir, certo? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então aqui temos aqui um entendimento. Podemos tirar aqui. Primeira coisa que precisa ser feita: enviado. Depois, pregar. Depois de pregar, a pessoa então ouvir, e o crer vem pelo ouvir, né? O ouvir da palavra de Deus, não é assim? Então ela vai passar a crer. E se ela crer, então ela vai poder aceitar esse Deus. E se ela aceitou, então ela vai poder invocar o nome do Senhor e será salva. Está na Bíblia, é simples. Mas por que isso não acontece? Porque estamos entretidos e procurando aquilo que comove o nosso ego. Se não tiver uma palavra que vai satisfazer o seu ego, que vai... a essência está ficando de lado. A essência está ficando de lado. Não que... Às vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo, certo? Precisamos. A palavra nos dá palavra de ânimo. A Bíblia está cheia de palavra de ânimo. A Bíblia nos anima, nos fortalece. Então tudo que nós precisamos está onde? Tudo que nós precisamos. Se você está precisando de uma palavra amiga, uma palavra que vai mexer com o teu coração, está aqui, ó, só você ler. É só você ler. Tem muitas passagens aqui de promessas de Deus para a sua vida. Tudo é possível àquele que crê. Ser forte, corajoso, não te mandei eu, não desanime, eu te tomo pela mão, te levo por caminhos, por passos verdejantes, abro o mar, fecho o mar, faço o sol parar. Cara, tudo está aqui na Bíblia. Mas acontece que além da igreja do Senhor, nos dias de hoje, além de ser egoísta, também é preguiçosa. Infelizmente. Porque nós gastamos tempos e tempo do nosso dia com coisas fúteis, que não vai te trazer nenhum tipo de crescimento, que não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Se você pegasse parte desse tempo e meditasse um versículo por dia, 2, 3 minutos, 5 minutos no seu dia, você pode ter certeza que o seu dia seria diferente. A sua postura seria diferente. Se você tivesse esse compromisso de fazer um devocional mínimo, pequenininho, seria diferente. Mas além de sermos egoístas, somos preguiçosos. Vamos lá. Só haverá compreensão e entendimento do chamado quando houver a solidificação nas escrituras e intimidade com o Senhor da seara. Concorda? Então, você só vai compreender, você só vai entender o seu chamado
quando houver o quê? Essa base for fortificada, solidificada, e então desenvolver uma intimidade com o seu Senhor, porque se não houver essa intimidade, como que você vai saber qual é o seu chamado? Se você não tiver a sensibilidade, né, no seu espírito de ouvir a voz de Deus, né, de sentir a sensibilidade, de sentir o seu coração queimar, como você vai descobrir, gente? Me explica. Jeremias 29, 12 e 13, nos fala assim, Jeremias 29, 12 e 13, então vocês me invocarão, e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o teu coração. Precisa ser mais claro do que isso? Olha o que a palavra de Deus está falando. Ei, você quer descobrir o seu chamado? Então me invoca. Mas veja só, não é da boca para fora, é com o seu coração. Se aproximarão de mim em oração. Oração quer dizer intimidade, diálogo com Deus, intimidade. E Ele vai te ouvir. Você vai buscar Ele e vai encontrar, porque Ele vai se manifestar a ti. Mas isso precisa ser de todo o coração. Nosso coração precisa estar no altar, gente. O nosso coração precisa estar no altar. Não adianta você vir na igreja e o seu coração ficar fechado. Vir aqui dar uns glórias, cantar uns louvores, chorar às vezes, se emocionar. Da boca para fora, não vai ter resultado nenhum. Se o seu coração não estiver ligado no pé da cruz, ligado em Deus, em vão está sendo o seu relacionamento com Ele. Infelizmente, para um desafio tão grande, para um desafio de tão grande importância e valor, se faz necessária uma certeza do propósito e uma grande coragem para enfrentar os embates vindouros. Pois renunciar uma vida de sonhos, né, em prol do reino de Deus, é muito importante, né, entender o chamado para um futuro, não querer olhar para trás. Sabe por que muitas pessoas desanimam no meio do caminho e voltam para trás? Porque pensou que era da vontade de Deus e por fim às vezes não era. Ou faltou uma estrutura. Nós precisamos de uma estrutura. Nós precisamos de uma preparação. Precisamos de uma preparação. Vou mais aqui. Deus está falando, eu vou falar. A igreja de hoje, além de ser egoísta, além de ser preguiçosa, Deus, deixa para lá. Somos acomodados, muito acomodados. Egoísta, preguiçosa e acomodada. Segundo o método de engenharia, né? Todo edifício para se manter alinhado precisa de uma base. E quanto maior for a estrutura, mais elaborada precisa ser a fundamentação, né? A base, o alicerce. Jesus nos deu essa orientação. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, seguindo esse raciocínio, se faz notório a necessidade de uma preparação para termos a eficácia no reino de Deus. Mas ainda mais quando se trata de um chamamento especial. Cara,
Se você quer algo a mais com Deus, Deus vai querer algo mais de você, porque as suas responsabilidades serão maiores. O seu compromisso com Deus será maior. Então precisamos dessa responsabilidade. Precisamos. Para cada ministério ou chamada, há uma preparação específica, voltada para a área desejada. Além da base, né, fundamental, que é o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. Então aqui é o seguinte, já vou resumir. Deus colocou no meu coração, quando estava fazendo esse estudo, 3 tipos, 3 classes, né, de pessoas. Primeira delas, eu intitulei como conectadas. Nesse mundo globalizado de hoje, qualquer coisinha que acontece aqui em questão de minutos, o mundo todo já está sabendo, não é assim? Por quê? Por causa da globalização, estão todas conectadas. Isso se dá do Oriente, aqui nessa parte do Ocidente, né? Principalmente, né? Essa globalização, todo mundo conectado. Claro, os outros países também, só que existem algumas restrições aí no meio do caminho, que é um outro grupo, que está conectado, mas porém restrito. Como eu disse, citei o exemplo do Beatles, em alguns países, né, estão conectados, tem livre acesso à música, mas a Jesus não, religião não, entende? Então está restrito. E existe uma terceira classe, que são os isolados, que é aqueles que estão depois da montanha, que estão no meio de uma selva, que difícil acesso, que se alguém se aproximar, estão prontos para guerrear, está entendendo? São tribos, esse povo isolado, selvagem. Existem esses 3 tipos. E o que acontece hoje, nós fazemos muito, é pela manutenção do reino. Fazemos muito, é pela manutenção. O quê? É o fortalecimento da fé. Como assim? Você vai nas áreas digitais, por exemplo, tem uma pregação. Essas pregações que estão lá vão alcançar as pessoas restritas, isoladas? Não. Então o que é? Para fortalecer a nossa fé, para quem já é crente, para quem está entendendo. Pode ser que nessa parte de cá, nem todos aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. É bom deixar claro isso. Porém, todos eles sabem que existe Jesus Cristo, que um Deus que entregou seu Filho, conhece, mesmo que seja distorcido, o plano da salvação. Então, ou seja, é questão de incentivá-los, né, para aceitá-los a Jesus. Mas já ouviram falar de Jesus, praticamente. Nos dias de hoje, no mundo globalizado, nessa área, praticamente todos sabem quem é Jesus, conhecem o cristianismo. Só não querem aceitá-lo como seu Senhor e Salvador por questão de escolha. Ou, talvez, sim, precisa dessa manutenção de chegar mais perto, né? Rapaz, você pode mudar essa vida, né? Vamos deixar isso de lado, rapaz, Deus tem um plano melhor. Claro, precisa. Mas isso a gente chama de manutenção. Isso, se tratando de missão, para chegar lá naqueles, né? Para todo mundo ouvir a palavra do Senhor, né? Então, intitulei como manutenção essa parte aqui. Já interessante dessa parte dos restritos, aqui vem alguns dados muito interessantes. Não, mas está fácil, o mundo todo está globalizado, aquele negócio todo. Sim, mas veja só. Se tratando desse grupo, dessas pessoas restritas ao Evangelho, as ações para alcance desses são um pouco mais de pouca agilidade, na verdade, né? Uma vez que existem proibições religiosas severas nessas áreas, que são totalmente dominadas por outras religiões extremistas. Veja só, lugares são chamados pelo campo missionário de Janela 1040. Eu quero falar só um pouquinho aqui para você. Janela 1040, ela ganhou esse termo pelo missionário cristão e estrategista parceiro internacionais do CO, né? Louis Buck. Esse termo ganhou-se em 1990 para se referir a regiões do hemisfério oriental, além
de europeus, africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte do Equador, numa área que se supunha ter o mais alto nível de desafios socioeconômicos, e ainda menos acesso à margem cristã e os recursos cristãos do planeta. Então, além de ser uma área fechada, é uma área extremamente necessitada. O conceito janela 10 e 40, 3 elementos. Primeiro, área do mundo com grande pobreza, necessidade extrema. Segundo, com baixa qualidade de vida. E o terceiro, combinado com a falta de acesso dos recursos cristãos, a janela, 10 e 40, compreende uma região que abrange o Ceará e o norte da África, bem como quase todos os países da Ásia. Ásia Ocidental, Central, Sul da Ásia, Leste da Ásia e grande parte do Sudeste da Ásia. Preste atenção nisso, cerca de 2/3 da população mundial vive na janela 10 e 40. E é predominantemente muçulmanos, hinduístas, budistas, animalistas, judeus e ateístas. Muitos governos da janela 10 e 40 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras. Ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. Profundo, né? 2/3 da população estão conectadas com o mundo, boa parte desses países, mas restrito à palavra. Ao todo, sabe quantos países são? Alguns. 62. 62 países. De 193 países existentes, reconhecidos, 62 estão dentro dessa janela 10 e 40, que são restritos. Representando em questão de território, 1/3 dos territórios, e aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de pessoas, 2/3 da terra, da população. Não conhece, estão proibidos. Estão proibidos. E como chegar até lá? Se você não pode chegar lá, eu sou um missionário. De que forma? Quais são as estratégias? Uma delas, como é uma área de muita pobreza, então eles aceitam muita ajuda comunitária. Então, se faz necessário uma igreja, pensando, precisa preparar uma pessoa com capacidade missionária, com essa capacidade de entendimento bíblico, capacitação bíblica, e além disso, precisa de um curso profissional. Um dentista, uma área da saúde, sabe? Para poder entrar. Entra pela profissão de ajuda comunitária, e quando puder, vai falando do amor de Jesus. Tem jeito? Tem. Como de fato, tem muitos lá. Tem muitos. Mas é 3 bilhões e 800 milhões de pessoas para ouvir a palavra. Quantos conseguem entrar? Poucos. E onde está o incentivo da igreja? Porque não é qualquer um que vai para lá. Não é qualquer pessoa, eu não vou deixar tudo aqui, estou indo para lá. Precisa ter esse chamado. Mas como? Se o povo de hoje nem para descobrir o chamado tem o interesse. Nem para descobrir a função que Deus preparou para ele dentro do reino de Deus existe o interesse. Precisamos melhorar, não? É muito planejamento, estudo, dedicação, oração. Precisamos. E nos lugares longínquos, totalmente isolados, precisa chegar até lá para levar essa palavra. Só para concluir, a própria Bíblia nos mostra o caminho. Não há nada de novo, e sim independência daquele que nos chamou. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:24. Aquele que vos chama, fará isso acontecer, pois ele é fiel. Aquele que vos chama, chamado.
Quem está a fim de descobrir o seu chamado hoje, precisamos fazer uma reflexão, né? Olha, o mesmo Espírito Santo, né, o mesmo Espírito que direcionava Paulo no seu caminho missionário, é o mesmo que atua nos dias de hoje, como Paulo, né, fez o seu plano. Não, vamos aqui, vamos evangelizar essa parte. O Espírito Santo à noite em sonho, não, vamos para essa parte aqui não. Vocês vão para lá, para Macedônia, para lá que eu quero vocês agora, por agora. Para aquele outro canto, para a Ásia, outros foram para lá e evangelizaram. Mas naquele momento, é estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Sensibilidade. É o mesmo Espírito que atua hoje em nós. Ah, mas por que a gente não vê nada da ação do Espírito Santo? Porque nós, além de sermos egoístas, além de sermos preguiçosos, acomodados, somos insensíveis. Somos insensíveis. Oh Deus, misericórdia de nós, Senhor. Da mesma forma que o Espírito Santo tirou Filipe de Samaria, que estava ali, olha, bombando no avivamento, cura, milagre, ressurreição, olha, e gente convertendo para todo lado, o mesmo Espírito falou: ei, vem cá, tá bom aqui, tá maravilhoso, mas eu preciso de você ali naquele deserto por um instante. Foi lá e ganhou um eunuco que foi lá para a Etiópia e ganhou a nação toda lá, aquele canto todo, fez o reboliço. Sensibilidade, precisamos disso. Pessoas que entendem seu chamado, desenvolvem comunhão com o Senhor da seara, foram sensíveis à voz do Espírito e aprenderam a confiar em Deus. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e precisamos aprender a confiar em Deus. Somos tão preocupados com tantas coisas, né? E é isso que às vezes nos tira da presença do Senhor, essa preocupação, porque nós nos matamos para trabalhar, sendo que se nós soubéssemos de Bíblia, está escrito bem aqui, ó, Jesus é o sustentador de todas as coisas, nada sai do seu controle. Eu cuido, olha só para flores aí, nem Salomão vestiu tão bonito como ela, se eu cuido dela, não vou cuidar de você? É falta de entendimento. Eu não vou nem dar mais outro adjetivo aqui, gente. Então veja só, nos púlpitos a palavra aqui, se fosse verdadeiramente genuína, o que a palavra realmente está aqui, sem querer agradar ninguém, agradar no sentido de confortar ego, mas palavra que às vezes confronta, porque é isso que traz a mudança, talvez a nossa história seria diferente hoje. Talvez seríamos diferentes. A nossa visão seria diferente, realmente de reino. Uma visão realmente de reino, uma visão realmente missionária, uma visão que prega o amor de Deus. Então, se o coração dos ouvintes, né, se converteriam à vontade do Pai, o amor de Deus envolveria cada membro e fluiria como um rio de água viva, jorrando esse amor e contagiando a todos, renascendo assim o desejo de alcançá-lo para o Senhor através do amor pelo próximo e também pelos mais longes. Cara, é uma sequência. Se o amor de Deus, né, está fluindo aqui, esse amor tem que jorrar para o meu irmão, e vai contagiar ele, e ele vai contagiar o outro, e esse vai contagiar o outro, e assim aconteceria, sem esforço nenhum, sem esforço nenhum que eu digo, no sentido, né, naturalmente o mundo todo hoje saberia que existe um Deus que está aí para salvar os perdidos. Então essa foi a minha defesa. Não precisa de nada de novo, de nenhuma estratégia nova, a não ser obediente à palavra do Senhor e tornar-se sensível ao Espírito Santo. Então, na minha conclusão, acredito que a falha esteja no começo do processo, na igreja local, com ministrações que não refletem o verdadeiro ensinamento do mestre no tocante a esse assunto. Vão por todo mundo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Ao invés de fazerem campanhas, né, diversas, todos os tipos aí que você vê hoje, né, para prender as pessoas, isso é até estratégia de pastores, fazem campanhas de tantos dias, corrente de não sei o quê, tudo isso para prender as pessoas dentro da igreja. Mas tudo conteúdo. Então existe 3 situações. Qual dela? O ID, descobriu o seu chamado. Já estou concluindo. Irmão,
Se não dá para você ir, pelo menos orar você pode. Orar você pode. Como foi lido aqui no começo, seja sincero com o seu coração. Qual foi a última vez que você fez esse tipo de oração? Jesus está falando, a seara é grande, os trabalhadores são pouco. Ore ao Pai para que mande mais trabalhador. Seja sincero com você mesmo. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Se é que você fez algum dia. Para Deus orar mais trabalhador, levantar mais pessoas para o reino de Deus. Ele deu que é uma ação imperativa, né? Faça. Está vendo como nós somos falhos? Coisa simples. Todo dia, todo culto, fazer oração desse tipo. Se você não pode ir, você pode orar. E você também pode contribuir. Você não tem a coragem de desbravar aí o mundo, a selva fora, né, buscando as pessoas? Você pode colaborar de alguma forma. Você pode. Contribuindo. Estão entendendo? Se talvez a gente fala que a nossa igreja tal, mas veja só, existe um sistema, certo? Todas as igrejas têm um local tal, e tem um nacional lá em cima. O nacional faz lá os seus trabalhos, certamente. Mas se de repente todas, né, se reunissem com um propósito mais afinco nesse sentido, os resultados seriam bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Então, de um modo geral, assim, sabe? Do menor ao maior, precisamos rever certamente o nosso conceito. O ID é um mandamento para todos. Isso se dá em nosso cotidiano, por onde formos. Ir mais longe são para alguns. O atravessar fronteiras são para poucos. Mas você pode fazer do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, na vendinha, no shopping, está entendendo? Você pode. E assim, eu encerro dizendo que precisamos melhorar. Os números são impactantes. E saber que nós nos acomodamos, sentamos em cima da nossa fé e pensamos só na nossa própria vida, né? Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração. Tinha tantas outras coisas aqui, mas o tempo já se passou, já se alongou. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, Sua palavra foi ministrada. Senhor, conscientização missionária foi ministrada para o seu povo. Senhor, ajuda-nos a realinhar, pelo menos o nosso coração, Senhor. Pelo menos individualmente, Senhor, falando. Que possamos realinhar os nossos conceitos diante de Ti, do Teu altar. Que nesse momento, Senhor, venha haver aqui um aquebrantamento de corações, para que possamos, Senhor, deixar de ser egoísta, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser acomodado, deixar de ser, Senhor, insensível, e que possamos então ser constrangido por esse amor, Senhor, que nasceu no teu coração ao ponto de entregar o seu próprio filho, Pai, por amor a nós. E que esse amor possa estar em nosso coração ao ponto de nos entregar ao próximo, para que eles possam sentir a mesma alegria da salvação que hoje sentimos, para que eles possam sentir, Senhor, a mesma fé, a mesma força e convicção que hoje nós sentimos, de que o Senhor um dia vai voltar para buscar o teu povo.
e que possamos, Senhor, ser contribuintes no teu reino, Senhor. Que a tua igreja não venha ter o sentimento somente de ficar sentado numa cadeira e achar que já está fazendo o suficiente, porque, Senhor, na verdade não foi para essa finalidade que o Senhor nos chamaste. Mas, Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, em cada coração, queimar, Senhor, com um propósito específico, individual, de cada ser humano, de cada membro do teu corpo, para que esse amor possa fluir. Senhor, ajuda-nos, leva-nos de volta à origem. Precisamos ser sensíveis, Senhor, ao teu Espírito. Incomoda-nos, Senhor, para meditar na tua palavra verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos alcançar, precisamos alargar as nossas fronteiras, a fronteira do reino.